Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 6 de agosto, quarta-feira da 18ª semana do Tempo Comum, dia em que celebramos a festa da Transfiguração do Senhor. A festa da Transfiguração do Senhor é celebrada na Igreja do Ocidente desde o século V. E na Igreja Católica Ocidental foi introduzida pelo Papa Calixto II por volta do ano de 1457. Então, para a Igreja Oriental, essa festa está entre as grandes solenidades do seu calendário e vem precedida pela oração solene das vésperas, seguida da grande vigília de oração. Já no Ocidente, essa data é celebrada em muitos lugares com comemoração populares, como o Bom Jesus, em suas diversas denominações, Santíssimo Salvador, entre outras invocações. Portanto, a celebração acontece justamente dia 6 de agosto. Essa data provavelmente está associada à festa da dedicação da igreja do Monte Tabor, mas também pode ser porque esse é o dia do grande meio-dia ou o apogeu da luz do verão no hemisfério norte. A Transfiguração do Senhor está contida em inúmeras narrativas da Sagrada Escritura do Novo Testamento, no qual destacamos o relato dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, além da alusão contida na segunda carta de São Pedro, onde está também contida o relato da transfiguração. Então, convido a sua família para assim partilharmos a palavra de Deus, que hoje é tirada do Evangelho de Lucas, capítulo 28, versículo do 36. Capítulo 9, versículo do 28 ao 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou a aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Era Moisés e Elias. Eles apareceram vestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertar, viram a glória de Jesus e dos 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinha visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, o evangelista Lucas relata o evento da transfiguração de Jesus a partir de uma informação temporal. Mais ou menos 8 dias depois dessas palavras, tomaram consigo a Pedro, João e Tiago e subiram ao monte para orar. A intenção do evangelista é entrelaçar ambos os acontecimentos, principalmente para revelar a identidade divina de Jesus, o Filho de Deus. Jesus apresenta aos discípulos as 2 faces do mistério da salvação que se realiza nele. A face tenebrosa, seja o sofrimento e a morte, e a face gloriosa, a ressurreição e a glória. Então, a divindade de Jesus, sua glória está relacionada com a cruz e com a sua paixão. Portanto, no quadro da transfiguração de Jesus, amados irmãos, queridas irmãs, a aparição de Moisés e Elias representa a lei e os profetas que revela o mistério de Cristo, escolhido do Pai para, pela sua morte e ressurreição, salvar a humanidade inteira. Então veja aqui, mergulhando no mistério da transfiguração, percebemos também que a Trindade se manifesta plenamente. O Pai na voz, o Filho no homem e o Espírito Santo na nuvem. E Jesus revela sua glória divina, confirmando o que as Escrituras prenunciaram. Assim também acontece com cada um de nós que é convidado por Jesus
a subir a montanha e com ele permanecer em oração. Meus irmãos, queridas irmãs, mesmo que estejamos cansados, mesmo que estivemos sonolentos, quando nos abandonamos em oração, meditando a palavra, nós também podemos contemplar Jesus sobre a luz do céu, ouvir a voz do Pai e sentir a ação do Espírito Santo. Quando nos pomos a orar, nós também conhecemos a glória de Deus por meio das noções e visualizações que nos são manifestadas pelo Espírito. Assim sendo, meus irmãos, queridas irmãs, a intimidade com Jesus, o que está com Ele em oração, nos vão transfigurando e nos conformando à sua pessoa, fazendo com que experimentemos cada dia mais assim a sua ação redentora. Com efeito, à medida que Cristo vive em nós, começamos a demonstrar a nossa vida diária, o caráter e a natureza de Cristo que habita em nós. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, a sua luz fulgurante dentro de nós faz também com que sejamos transfigurados e possamos dar testemunho de que Ele é o Filho de Deus, escolhido para dar vida ao mundo. Daí então, nós poderemos descer da montanha para enfrentar embaixo do campo as feras que nos atacam e investem contra nós, a fim de nos fazer desistir. A nossa perseverança na oração é a arma que empunhamos para não cair na tentação. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, só frisando, a nossa perseverança na oração, na intimidade com Cristo, é a arma que empunhamos para não cair na tentação. Meus irmãos, queridas irmãs, você tem subido a montanha para orar com Jesus? Como tem sido essa experiência? Você tem ouvido a voz de Deus, acolhido as noções do Espírito? A luz de Jesus tem também lhe transfigurado? Você tem notado alguma transformação em você? O que mudou? Qual foi a transformação que aconteceu em você? Reflita sobre isso, meus irmãos, queridas irmãs, para que possamos dizer de coração: sim, Senhor, queremos doravante escutar-vos. Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Senhor, o que quereis que façamos? A vossa vontade seja a nossa lei, como a vontade do vosso Pai, que era a lei do vosso coração. Para cada uma das nossas ações, farei o que vós quiserdes. Portanto, Senhor Jesus, consultai-vos antes do agir, que possamos também, Senhor, nos abrirmos o nosso coração para fazermos essa consulta a Ti, para que possamos agir diante de Tua palavra. Portanto, Senhor, fala ao nosso coração, resplandece a nossa alma, ilumina a nossa fé. Assim seja. Amém. Meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada quarta-feira e que desça sobre vocês e sobre a sua família a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.